E já pedi para Alfredo Gaspar que confirma. Ele vai até o fim. Tem que ir até o fim. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Bom, um segundo assunto, e para mim o mais importante do dia, pela justiça que começa a se fazer sobre o fato, é que a Câmara dos Deputados envia ao Supremo Tribunal Federal o relato de suposta armação contra vice de Flávio, contra Alfredo Gaspar. Conta mais pra gente, Débora Sena. Pois é, Pitoli, essa informação que repercutiu hoje fortemente com a nossa audiência, eu reforço aqui no Primeira Página, porque nós tivemos esse depoimento prestado à Polícia Legislativa por esse comerciante carioca, o Luiz Antônio Lopes, que vai trazendo os detalhes dessa fraude, né, dessa chantagem, o desgaste da imagem que se tentou fazer sobre Alfredo Gaspar. A informação que nós temos é que, além do relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, também houve o encaminhamento desse depoimento para a Corregedoria da Câmara dos Deputados. E agora nos convém acompanhar esse trâmite para saber se nós teremos algum tipo de penalidade imputada ao líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e se o Senado também vai tomar ou adotar alguma providência sobre a senadora Soraya Tronic. A gente sabe que o Conselho de Ética do Senado não está em funcionamento, está com o seu funcionamento interrompido desde ali do finalzinho da gestão do presidente Rodrigo Pacheco, presidente que antecedeu, portanto, Davi Alcolumbre. Então, na Câmara dos Deputados, a informação que nós temos é que já há um encaminhamento para a corregedoria desse caso, Pitoli, e o fato, a nossa audiência já conhece, vocês já sabem, nós tivemos aí trechos desse depoimento prestado por esse comerciante do Rio de Janeiro, dando conta de um esquema em que uma funcionária identificada por Marcela em seu quiosque teria sido recrutada por um homem que primeiro se apresentou como integrante da equipe legislativa de Lindbergh Farias, depois como alguém que tem acesso ao parlamentar, e nós temos inclusive esse depoimento dizendo que uma das reuniões que envolveu essas pessoas nesse esquema para tentar, portanto, promover esse escândalo foi com o próprio deputado. Vamos ouvir o vídeo? E eu passei a representá-la. Até que um certo Carlos Roberto Lopes, eu já passei o telefone dele, ele ligou, me chamou de comando. E aí, comando? Eu falei, poxa, não sei o que ele quer dizer com isso, né? Não, às vezes nem nada quer dizer, o modo dele falar mesmo. Pô, não, eu sou o tio da Marcela. Mas ela tá ajudando a gente aí, porque aquele safado lá e tal. Começou a chegar, dizer que o relator era um canalha, safado, vagabundo, tal. E eu entrei na dele. Ele, agora eu vou entrar nesse barco. Falei, é verdade. Então, você tá vendo? Nós temos que acabar com a raça desse cara, rapaz. E o Lucas é o tal que convidou ela para fazer a safadeza, tá? O Lucas falou que a moça aí, né? A moça saída e tal. Falei, ela muito inteligente mesmo. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, pô, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar. Porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Ele, mas aí é onde ela some de jogada. O que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Ele não só fez, como depois ele deu um sumiço nela. Era a intenção deles, tá? Então, esse Carlos Roberto Lopes chegou até a mandar um pix para minha conta bancária, eu tenho aqui. Outra vez fizeram uma meet, onde eu participei da meet, onde estava o próprio deputado Lindbergh de Farias, onde estava também uma outra pessoa, tá? E eu não sei identificá-lo quem é, porque eu não o conheço nem da política, e uma outra turma, um ex-colega dele de prefeitura de Nova Iguaçu,
que eu já dei o nome a ele, tá? Chama-se Toninho. E ele falava comigo e do lado da Marcela. Ele, olha, você não comenta isso com mais ninguém, porque isso aí pode trazer problemas, tal. E ela, onde ela entrou do meu lado, falou, e o meu Pix? Eles já vamos fazer, uma pessoa vai fazer. E fez, uma pessoa chamada Sérgio Machado de Azevedo, tem o Pix dele também, tá? E mandou. Eles usavam outras pessoas para fazer o Pix, né? Eles propriamente não queriam fazer. Só quem fez foi Carlos Roberto Lopes. E eu passei a representá-la. Até que um certo Carlos Roberto Lopes, eu já passei o telefone dele, ele ligou, me chamou de comando. E aí, comando? Eu falei, poxa, não sei o que ele quer dizer com isso, né? Não, às vezes nem nada quer dizer. O modo dele fala mesmo, pô, não, eu sou o tio da Marcela. Mas ela tá ajudando a gente aí. Edson, beleza. Acho que voltamos aí. Dé, mais alguma informação nesse sentido? Eu vou só acrescentar que nós tivemos acesso à parte do boletim de ocorrência que foi registrado aqui na Câmara dos Deputados, e aí a gente tem inclusive o recibo dessas transações que teriam sido utilizadas para cooptar esses testemunhos contra Alfredo Gaspar. E aí a gente tem a quantia, né, primeiro de R$10 mil no dia 14/2/2026, quem pagou foi Pedro Vilar Maldonado, a esse homem que fala no depoimento, Luiz Antônio Lopes, e depois a gente tem mais um Pix que está nesse boletim de ocorrência, esse do dia 28/3/2026, no valor de R$2.500, no nome de Sérgio Machado de Azevedo, que é um desses homens que ele menciona nesse depoimento. O boletim também traz mais uma transação no valor de R$3 mil e que um aparelho celular também teria sido utilizado como barganha, Pitoli. Então, acrescentar aqui essas informações. E, se você me permite, eu sei que esse assunto ainda vai desdobrar aí com os nossos comentaristas, mas eu acabei de receber aqui um vídeo do Hugo Mota, que declara na Paraíba apoio do Republicanos à reeleição do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então são essas as informações direto de Brasília, Pitoli. Perfeito, né? Já eu veiculo o vídeo do Hugo Mota falando do apoio a Lula e vou reverberar essa questão do Alfredo Gaspar agora. Obrigado, viu, Dé? Uma ótima semana para você. Obrigada para nós. Até logo. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil, em Brasília. Para mim, o assunto do dia, Max, Edu, Zizi, para mim, o assunto do dia. Vocês vão se lembrar, na semana passada, eu já trazia alguma coisa nessa linha, de que havia sido comprado, né? A novidade que chega, e isso foi uma conversa com o próprio Alfredo Gaspar que eu tive, o que mostra que é um homem de uma absoluta retidão, tanto é que, numa conversa onde ele poderia falar, puxa, realmente teve... Não, ele falou, aconteceu isso, já identificamos que tem o pagamento de uma jovem. A única novidade que chega para mim é que é uma menina de 22 anos, não de 13, que se passava por de 13, mas tinha 22 anos, e que deu um nome falso porque ela sumiria no meio do processo para tentar imputar ao Alfredo Gaspar mais um crime, além do estupro de vulnerável, também o sumiço dessa jovem. Bom, Alfredo Gaspar mais uma vez prova que está correto, que está certo. Desde quando colocou seu exame de DNA à disposição da Justiça, ele deixou muito claro isso, eu não devo nada para ninguém. Agora, eu quero ver o seguinte, o Lindbergh Farias, desculpa, só estou eu na tela, esse sem vergonha, esse lixo de ser humano, sou um lixo de ser humano, tá? Me perdoe, eu não gosto de adjetivar dessa forma, mas isso é um sem vergonha, isso é um excremento da política, isso é um lixo de ser humano, porque ele decidiu, para tentar ganhar novamente algum protagonismo num PT falido, ele decidiu destruir a reputação de um homem sério, que desde o início do ano, quando apresenta ou apresentaria o relatório final da CPMI e do INSS, vem sendo acusado de um crime que jamais cometeu. Esse cidadão, imagine o que o Alfredo Gaspar enfrentou em casa,
junto à sociedade, os amigos mais próximos, mesmo todos o conhecendo. Imagine os ataques da imprensa, como nós mostramos aqui do tal do Bocão na última sexta-feira. Imagine o que Alfredo Gaspar sofreu numa decisão deliberada desse lixo de ser humano que é o Lindbergh Farias, que participa da reunião, entretanto mentiu, dizendo para Sóstenes, inclusive, que havia recebido a informação de uma jornalista e não tinha como apurar. É mentiroso. É mentiroso. Eu quero ver quando esse homem vai ser preso. Ele que está no mandato de deputado federal, depois de destruir Nova Iguaçu como prefeito, ele está no mandato por um fio de cabelo de uma liminar da justiça. E decide mesmo assim colocar o nome de um homem sério na lama, no moedor de reputação, apoiado por uma senadora que não é flor para cheirar, chamada Soraya Tronic, que muito provavelmente vai para o esquema para tentar validar na posição de mulher o que uma menina de 13 anos que nunca existiu teria sofrido nas mãos de um abusador, que era o relator da CPMI do INSS, que, para desqualificar o relatório, foram para cima do relator. Max, eu começo contigo. É revoltante, e eu desejo que medidas rápidas aconteçam junto a Lindbergh e Soraya. Não sei a que ponto poderemos chegar com relação às medidas, mas tem mentira aí. Ele disse, foi uma jornalista que disse para ele, Max, chegou a esse ponto a mentira. Aí vem o cidadão e diz, não, ele participou da reunião. Acertou 10 mil, 2.500, 4.000 reais, não sei o quê, um celular na baganha, iam sumir com a menina porque o nome não existia. E outra menina nunca teve 13 anos, era uma mulher de 22. Então, Max, eu quero ver a justiça agir. E já pedi para Alfredo Gaspar que confirma. Ele vai até o fim. Tem que ir até o fim. Inclusive contra jornalistas como o tal do Bocão lá da Bahia, que fez o que fez na sexta-feira, Max. Pois é, Pitoli, essa notícia, gente, quanto mais você investiga, quanto mais você vai entendendo o que de fato aconteceu, qual que era a trama, a farsa, porque foi uma farsa que fizeram contra o Alfredo Gaspar, a coisa vai ficando cada vez mais nojenta, vai ficando cada vez mais abjeto toda essa história, sabe? É um negócio assim, que dá nojo. Só de você ler o depoimento, você fica horrorizado com o que estava acontecendo. Acho que é importante reforçar que o Pitoli trouxe a informação que, acho que foi em primeira mão, acho que foi a Auriveiras foi a primeira a colocar esse assunto de que havia aí uma pessoa que teria sido subornada, né, teria sido paga para fazer esse falso testemunho contra o Alfredo Gaspar. Pelo que eu li aqui do depoimento, Pitoli, seria o seguinte, a história seria que ela teria esse estupro teria acontecido quando ela teve 13 anos, ela teria engravidado, teria uma filha, aí inclusive a Marcela viraria Jailma, se não me engano, é o nome que eles inventariam para ela. Exatamente. Isso. E a menina que teria nascido, algo que nunca aconteceu, o nome dela seria Eloá. Ou seja, eles inventaram toda uma história absurda, tá? Pagaram uma pessoa, porque pelo que o depoimento, o Pix chegou a acontecer, para levantar essa falsa acusação, esse falso testemunho contra o Alfredo Gaspar. Agora, o negócio que eu acho macabro, Pitoli, macabro, dessa história toda, é o que foi revelado agora. Porque o plano deles seria de que a menina iria desaparecer. E aí eles iam colocar no Alfredo Gaspar mais uma suspeita de que ele iria desaparecer, que ele teria desaparecido, teria dado um sumiço na menina. E aí, no próprio depoimento, Pitoli, eu acho que é esse senhor que estava falando aqui, que você mostrou o vídeo, ele alerta a menina que eles poderiam tá pensando em matá-la para poder não deixar provas nenhuma, que ela tivesse cuidado com o que ela estava se metendo, porque já que o plano era dar um sumiço nela, foi a primeira coisa que eu pensei,
também, né, quando eu li, uma outra parte seria essa, né, de que ele alertou de que ela poderia, né, ser morta nessa história toda, para que não ficasse aí nenhuma prova do que aconteceu. Ou seja, a gente está falando de um crime aqui terrível. A gente está falando de uma coisa escabrosa, um negócio que não tem limite. As pessoas têm que entender do que se trata. As pessoas têm que ser presas por isso. Não é só cassação do mandato, não é só inelegibilidade, não. Inclusive, o Pitó lembrou, em 2023, o Lindbergh foi condenado, está 5 anos inelegível. Ele não era nem para estar exercendo o mandato dele, mas, enfim, ele está com essa liminar, que é a única coisa que faz com que ele esteja atuando nessa história toda. Mas agora, com esses fatos que estão saindo, olha, é muito, muito importante que isso tudo seja averiguado, que as evidências estão aí, nós já temos um testemunho, é fácil de comprovar, quebrando o sigilo bancário, a questão dos pagamentos, os nomes das pessoas que pagaram. Isso tem que dar cadeia. Sobre a Soraya Tronic, Pitoli, saiu a informação de que ela teria recebido 65 milhões de reais em emendas logo após ter endossado essa falsa denúncia junto com o Lindbergh ali no dia 28 de março, se eu não me engano. Tá? Então, logo depois, o governo Lula libera para ela 65 milhões de reais em emendas. Até esse momento aqui que nós estamos do ano, essa liberação foi 96% de todas as emendas que a Soraya Tronic recebeu neste ano até agora. Ou seja, quase todas as emendas ela recebeu naquele momento, logo depois que ela endossou essa falsa denúncia. Então agora a gente tem uma farsa exposta, uma falsa acusação de crime, né, um crime terrível contra o Alfredo Gaspar, e ainda uma suspeita de que eles poderiam dar um sumiço nessa moça para poder dar um outro crime ainda uma outra suspeita de crime contra o Alfredo Gaspar. Pitoli, isso aqui é nível de máfia. A gente está falando num nível de bandido, de criminosos da pior espécie. Se isso aqui se confirma e tudo está indicando para esse lado, essas pessoas têm que ficar um bom tempo na cadeia, Pitoli. Max, até onde eu sei, isso já está no Supremo e corre sob sigilo em função do foro privilegiado do Lindbergh agora e da Soraya. O pau vai comer. Desculpa, mas não tem outro caminho. O que eu desejo, Max, na verdade, é que isso seja célere. Porque alguém pode querer votar nessas porcarias, como o Jacques Wagner, não sei o quê. Percebe? É um caminho que a gente precisa livrar o eleitor da enrascada, né, para ele não cair em armadilha de novo. Mas, até onde eu sei, já está no Supremo, viu, Max? O negócio está feio por lá para os caras. Vamos aguardar. Edu, a gente fala de uma trama. E quando a gente fala de trama e PT, qual caso você quer? Toninho do PT? Celso Daniel? Pode escolher. Casos não faltam para ilustrar a história do PT com tramas criminosas como essa, Edu. Pitoli, e eu ainda menciono aqui porque eles não têm freio moral para atingir um objetivo, né? Então, esse nível de psicopatia, isso é psicopata, tá? Eu coloco acima de máfia, eu coloco como terrorista. E isso é terrorista, tá? Vale lembrar aqui a história do italiano Achille Lollo, que foi um dos fundadores do PSOL, que usou gasolina para queimar o opositor político, jogando gasolina por debaixo da porta, matando até, ele, a esposa e 5 filhos, matou 2 filhos, entre eles uma criança de 8 anos queimada, tá? Então foi uma criança de 8 e outro de 20, e outro, né, um jovem de 22, filho desse gari. Esse sujeito é um dos fundadores do PSOL, e inclusive a Universidade Federal de Santa Catarina homenageou, foi uma grande perda no falecimento dele. Só para dar um exemplo de quando não se tem freio moral, e aqui eu coloco até
eu incluo aqui a religião, porque marxista é exatamente isso, por um bem maior, pode sacrificar Celso Daniel, pode sacrificar Toninho do PT, pode imputar um fato criminoso sabendo que não é criminoso a uma pessoa idônea, pode acabar no meio do caminho praticando um assassinato para também tentar imputar esse fato criminoso a outra pessoa. É no padrão NKVD, KGB, tudo que você quiser pegar aí ao longo da história, né, praticado pelos marxistas. Isso é mais um caso, e aí coloca aqui o nome do Lindenberg Farias, lembrando que é esse sujeito que pediu a apreensão do passaporte do lado do Bolsonaro, naquela ocasião da Magnitsky, do Tarifaço. É esse sujeito que nós estamos falando, uma pessoa que sem qualquer freio moral é capaz de tudo. Quando eu falo capaz de tudo, eu não estou falando de um bordão, eu estou afirmando no seu sentido psicológico, tá? Então, para conseguir, olha o nível, inclusive na psicologia, eu lembro que isso era classificado como psicopatia, né? Porque ele vê a vida humana quase como se fosse um pernilongo. Então, para alcançar esse fim, este objetivo, eventualmente eu posso praticar um homicídio. Se a primeira tese, vamos dizer, a primeira camada dessa tese desse certo, as pessoas acreditassem, então a segunda parte eu dou um sumiço na pessoa. O que é dar um sumiço para uma pessoa falando entre adultos e do meio do grande poder, da cúpula do poder? Né? Isso é muito grave. É de alma cebosa, né? De ser rasteiro esse tipo. A gente já sabe como eles funcionam, é óbvio, a gente pautado no cristianismo, em que nós temos a nossa vida pautada na moral e por amor à família, amor à vida e à criação de Deus, a gente sempre se choca com relação a esse tipo de conduta, esse tipo de postura. Então, é a gente seguir alerta, sabendo do que eles são capazes, tá? E neste ponto, a gente aqui, racionalmente, sabe que eles são capazes de tudo, então eles falam de tudo, esse é um exemplo. Ao mesmo tempo que a gente preserva a nossa alma e não tem como se chocar com esse tipo de cogitação, e além de todos os crimes que, né, eles estão tipificados, aí já até a fraude processual com pena dupla, mas tudo bem, a pena máxima seria de 4 anos e multa, né, se fosse dobrar a pena. Então, porque nem iniciou o processo criminal, então ele ficaria eventualmente de 4 anos, aí ele pode fazer até uma transação, mas tem que sim perder o mandato pela própria situação do decoro, né, quebra de decoro parlamentar muito claro, estipulado tanto no regimento interno quanto na Constituição Federal, no inciso 2º do artigo 55. Então, está muito claro aí, extremamente robustas as provas e detalhado, né? Não somente de uma forma genérica, e detalhado, Vitória. Zizi, ao mesmo tempo, quanto amadorismo, né, Zizi? Por que eu digo isso? Imagine a reunião que pensou isso. Agora vamos fazer uma engenharia reversa. Imagine a reunião envolvendo Lindbergh, o cara da Conafé, que parece-me que foi quem transferiu o dinheiro. Ó, eu conheço uma menina descoladinha, como o comerciante disse, não sou eu que estou dizendo, o comerciante disse. Ela tem 22 anos e vai topar. Trabalha onde? Num quiosque na Ola. Olha isso. Então vamos lá, a gente faz uma reunião com ela. Aí o patrão da menina entra no circuito e os caras, ao invés de olhar e falar assim, azedou, não é só a menina, agora já tá o patrão dela, ele vai receber o Pix, tá tudo errado. Sem esse freio moral proposto pelo Edu, Zizi, os caras seguiram num plano, ao ponto de falar, e agora o que a gente faz? Depois a gente dá um sumiço nela. Ou ela some simplesmente porque nunca existiu, ou ela some mesmo. Zizi, estamos falando de uma menina de 13 anos que nunca existiu. Tem 22, Zizi. 22, Zizi. Agora, coincidentemente, 22. Né? E que traz com ela agora o peso de saber de uma história que pode sim culminar em um crime ainda mais grave, porque ela vira uma bomba relógio. Esse é Lindbergh, Zizi. É assim que o PT faz política no Brasil. E o Edu lembrou de quem pediu a prisão do Bolsonaro, detenção do Eduardo Bolsonaro, mas pediu a prisão do pai, pediu tantas vezes contra Flávio.
para tentar retomar um protagonismo que em certo momento teve dentro da estrutura do PT, Lindbergh topou tudo até praticar esse crime, Zizi. Pois é, ele topa qualquer coisa, para ele os fins justificam os meios, ele é uma pessoa imersa na criminalidade, e porque ele está imerso na criminalidade, ele também tem certeza de impunidade, apesar... Por que ele tem certeza de impunidade? Porque ele é um instrumento do consórcio. Então, assim, ele faz isso com tranquilidade porque ele é a pessoa que conversa com o consórcio para ajuizar as ações que o consórcio quer. Então, você acabou de dizer, ele aqui eu botei uma lista, ele derrubou a PEC da blindagem, ele foi atrás de responsabilizar Eduardo por causa da lei Magnitsky, ele pediu a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, ele pediu a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, e ele agora entrou com ação em relação à IA de Jair Bolsonaro. Então, assim, ele é esta pessoa que o consórcio tem disponível, completamente disponível para fazer qualquer narrativa necessária para que, no meio da imprensa, ela repercuta para prejudicar os opositores, ou mesmo para prejudicar de verdade. Porque, assim, uma situação como essa, que um parlamentar... Porque, assim, gente, o parlamentar teve voto, o parlamentar tem imunidade parlamentar, o parlamentar representa as pessoas para quê? Para fazer as leis, para levar para o Congresso as suas ideias, representar o seu eleitorado. Este homem não serve para isso, não. Esse homem serve como um braço sujo do sistema para fazer o que o consórcio quer. É muito feio saber que alguém votou em alguém para essa pessoa transformar o mandato num instrumental de maldade, né? Então, essa situação não é novidade. A gente sabe que o Lindinho, o nome dele não é por acaso. Tem a questão da Odebrecht, tempos atrás. Tem a questão da Prefeitura de Nova Iguaçu. Várias e várias acusações do Instituto de Previdência de lá, malversação de recursos, fraude em licitação. Ele já foi condenado por improbidade. Então, assim, o que esperar, né, Pitoli? O que esperar? O que esperar é que ele continue sendo um braço do sistema, porque de alguma forma ele se sente recompensado. Mas a gente espera que o povo não recompense ele e que uma pessoa dessa não volte mais para o Congresso. Zizi, perdão, foi erro meu, perdão. Você quer complementar a questão do Jacques Wagner com relação ao enriquecimento, a multiplicação do patrimônio, Zizi? Eu quero pedir desculpa que você me fez a pergunta e eu passei, fiquei tão empolgada a falar de outro tema e esqueci de Wagner, assim, mas o senador Wagner, ele é conhecido, assim, pela sinais exteriores de riqueza, por assim dizer, né? O uso das roupas, dos relógios, os gostos muito refinados, né? A gente vê nesse processo do Master, inclusive que ele usava o Master de concierge, né? Porque como você pede para o banco fazer para você reserva de shows, para pagar para você a sua passagem com sua família para ir para os shows. Então, para além do Master ser esse banco que foi beneficiado na Bahia em relação à carteira, né, ele tinha uma relação tão pessoal que era concierge. E aí, assim, ele aqui tem dito que ele não tem nem CNPJ, né? Como é que o povo está falando que ele enriqueceu tanto se ele não tem CNPJ? Aí a minha pergunta é o seguinte, Pitoli, se isso é o declarado, imagine o que não é declarado, porque o que está aí, o que a gente está, você falou, 600% de crescimento do patrimônio, isso é declarado, isso foi o que ele trouxe para o TSE, e a gente fazendo a conta de padaria e vendo quanto o senador ganha e multiplicando pelo tanto de tempo que ele é senador, não chega de jeito nenhum nem a 10% disso. Então, assim, isso é o que ele declarou. E dizendo que não tem CNPJ, ele fica numa situação ainda mais difícil. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa. Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre.
Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.